E vamos lá para as perguntas dos inscritos. Continuamos um pouco na temática do pacificador, porque algumas pessoas falaram muito ainda sobre a questão de multiverso, de ficar parecido com o Deadpool. São perguntas interessantes, comentários interessantes, a gente dá uma palavrinha aqui, e além do mais outros questionamentos envolvendo DC e Batman. Então vamos lá com tudo isso. Cauã, você acha que o Jason Todd estará morto no DCU e retornar com o Capuz apenas no futuro? Eu acredito que de alguma forma o Capuz Vermelho vai ser um personagem importante na construção da Bat-família do DCU, porque é um personagem que é popular, convenhamos, e quando você catapulta ele para um filme, com certeza ele vai ganhar muito mais popularidade e vai chamar muita atenção com o passar do tempo. Vai ser aquele personagem queridinho da galera, que não lê quadrinhos, que não conhece tanto, sei lá, do universo do Batman. Isso eu não tenho dúvida, até pelo lance meio anti-herói que ele tem de vez em quando. Agora, o momento que ele vai aparecer, que é a discussão que eu vejo rolar em alguns momentos aí entre os fãs. Eu já votei que, na verdade, ele deveria ser o vilão do primeiro filme. Ele deveria fazer parte no contar da história envolvendo a Bat-família. Você tem, então, a perspectiva do Batman mostrando, ou talvez, na verdade, perspectiva do Damian Wayne, o Robin, chegando para se tornar o Robin e descobrindo como é que foi a evolução dos Robins com o passar do tempo no DCU. Primeiro Dick Grayson, virou Asa Noturna, foi ter as suas aventuras com os Titãs, beleza. Segundo Robin veio, esse acabou falecendo e você tem lá a Redoma mostrando o uniforme dele com uma homenagem ao seu passado. Como o Damian é um cara esquentadinho, meio parecido com o Jason Todd, cada um, claro, no seu quadrado, mas ainda assim você fala muito sobre raiva, etc. Você pode traçar um bom paralelo entre esses personagens quando você estabelece um protagonista e um antagonista. Então seria legal você já ter a apresentação do Jason Todd, Capuz Vermelho, como vilão no primeiro filme. Para você já ter o Jason Todd meio que fazendo parte da Bat-família a partir do segundo filme, sendo aquele vilão que na verdade começa a se tornar ali parte dos protagonistas. Uma coisa meio Sexto Ranger ou Vegeta do Dragon Ball. Olha as referências. Os inimigos têm que se juntar porque um inimigo maior apareceu para os dois. Muito nesse caminho aí. Eu contarei a história dessa maneira, mas eu acredito que assim, o Capuz Vermelho vai ser uma figura que vai aparecer o quanto antes no DCU. Não tenho dúvida disso. Porque acredito que seria uma maneira também do DCU dar uma alavancada aí na questão de popularidade. Porque, de novo, é um personagem que ele cai facilmente no gosto do público. Mesmo com aquelas histórias fraquíssimas do Scott Lobdell na fase lá dos 952 e posteriormente, ainda assim a galera gostava muito do Jason Todd como Capuz Vermelho. Imagine você fazendo boas histórias com o personagem, né? Claro, existem boas histórias por aí envolvendo o Jason, mas a fase aí dele sendo escrito pelo Lobdell, que durou um bom tempo, ainda assim atraía um público fanático ali. Então imagine quando você vê construções boas com o Jason. Então por isso que eu acho que poderia dar certo nesse sentido. Mas não tenha dúvida que não acho que vai demorar muito pro Jason aparecer na Bat-família. Felima 82. O domínio público será bom para o personagem? Esse tópico do domínio público eu já falei algumas vezes aqui no canal e às vezes eu percebo que tem muita gente que tem medo envolvendo isso. Ou às vezes acha que é tipo, finalmente vão conseguir fazer boas histórias com o Batman e adaptações, não sei o que, o público está livre para fazer o que quiser com o Batman. Mas eu tenho que sempre lembrar pra galera que não é como se os fãs não pudessem fazer nada com o Batman, né? A DC proibisse tudo que fosse possível. Tanto é que a gente vê muita fan animation aparecendo por aí, especialmente curtas-metragens com o Batman. É claro, são curtas, são animações que não pode monetizar. Mas você já vê coisas fora da DC hoje em estúdios, né, mas da DC, da Warner, assim por diante, sendo produzido com o Batman. Às vezes quadrinhos autorais também, é só o fato que você não pode ganhar dinheiro com aquilo. Mas no momento que você faz alguma coisa simplesmente pelo amor da parada e produz uma animação curta e etc, tá liberado. Não existe necessariamente ali um problema nesse aspecto, a não ser que você seja, sei lá, uma Nintendo da vida que não deixa nada também, né? Nintendo, produtor de jogos, quem aí lida com produção de conteúdo envolvendo a Nintendo sempre se dá mal. Mas por parte da DC, da Warner, nunca teve assim grandes impeditivos envolvendo essas coisas sendo produzidas fora do que é o domínio da própria Warner. A não ser que seja um caso bizarríssimo, na verdade, né? Uma coisa que realmente seja muito problemática. Talvez a última coisa que eu vi assim a Warner encrencar envolvendo o Batman foi aquele jogo do Batman 89 lá que estava sendo produzido. Quer dizer, na verdade nem parecia um jogo necessariamente. Você podia controlar o Batman assim por diante. Era muito mais uma tech demo, uma demo de construção do que poderia ser um jogo do Batman. Então pensar que só depois do domínio público é que o Batman vai ser explorado pelos fãs, a gente vai ver histórias dos fãs,
fãs. Isso não é bem assim. Na verdade, isso já acontece e já faz um tempinho que isso acontece. Nós temos obras conhecidíssimas feitas pelos fãs. O lance é só a questão da monetização, mas aí entra naqueles destaques que eu sempre dou, né? Não é qualquer tipo de Batman, tem detalhes importantes que com o passar do tempo as pessoas vão poder usar, mas quando abrir o domínio público do Batman, você não vai ver todo o lore do personagem sendo usado. O que talvez seja até divertido, eu diria, é você começar a ver um monte de filmes slasher do próprio Homem-Morcego. Mas eu também não acredito que isso será, nossa, vai destruir o personagem, coisa nesse sentido. Ainda assim, você tem muitas coisas importantes do personagem que vão continuar do domínio da Warner. Então eu não acho que seja ruim, não. Pelo contrário, talvez seja bacana você ver coisas a mais sendo exploradas com o Batman. Daniel André Barros. Fala, Fábio, tudo certo? Você acredita que o Cyborg deve fazer parte da Liga da Justiça, como feito no Snyderverse, ou como membro dos Jovens Titãs? Minha resposta, na verdade, vale tanto para a adaptação quanto para os quadrinhos. Na verdade, o Cyborg começou a fazer parte da Liga da Justiça como membro efetivo por causa dos 952. Jeff Jones gostava muito do personagem e resolveu colocar como o sétimo membro sempre da Liga da Justiça. E isso acabou sendo catapultado para o cinema na época ali então do Snyderverso. Mas eu sempre enxerguei o Cyborg como personagem dos Titãs. A construção dele com o Mutano, com o Robin, com a Ravena, Estelar, com o Kid Flash, etc. é muito melhor do que a construção feita na Liga da Justiça. Na Liga da Justiça meio que parece que ele é só o quê da galera, não necessariamente o quê, porque ele não fornece armas, mas é só o cara da TI da Liga da Justiça, e eu acho meio estranho isso. Eu prefiro, na verdade, uma construção diferente, onde você fala sobre os elementos humanos dele. E o Jovem Titãs conseguia trazer muito dessa humanidade que o personagem precisa. É muito bacana como você constrói ele lá no grupo dos Titãs. Então eu sempre prefiro ver o Cyborg dentro dos Titãs. Eu acho que lá ele é melhor explorado. Na Liga da Justiça ele não é tão bem explorado assim. De novo, ele é só realmente o cara da TI da Liga. Por isso que eu sempre voto que o sétimo membro da Liga da Justiça é o Caçador de Marte. Eu fico muito chateado os 952 que estabeleceram o Caçador de Marte como inimigo da Liga. Tem um momento lá dentro das histórias de Jeff Jones que a Liga enfrenta o Caçador de Marte e eu achei muito triste quando vi isso. Realmente fiquei extremamente decepcionado, porque eu gosto muito do Caçador de Marte. Realmente um personagem muito grandioso dentro da Liga da Justiça e do universo desse como um todo. Os 952 têm suas virtudes, mas um dos pontos negativos que a gente pode apontar envolvendo essa fase da DC é o rebaixamento que foi feito envolvendo o Caçador de Marte. Por isso eu quero muito que o personagem volte a brilhar e quem sabe no DCU ele seja um dos membros aí fundadores da Liga da Justiça. Torço muito por isso. Então é Cyborg nos Titãs, Caçador de Marte na Liga da Justiça e não se discute isso. Quer dizer, pelo menos eu acho, né? É a minha visão envolvendo esses dois personagens. FEC CN2GU. Eu ainda acho que eles irão explicar porque o Pacificador está em outro universo, já que eles são obrigados a explicar, e já que com toda certeza vai ter gente que vai da primeira temporada até a segunda sem saber desse lance que ele mudou de universo. Esse foi um comentário colocado no meu vídeo ali envolvendo o trailer do Pacificador, né, o teaser. E eu acredito que na verdade o motivo pelo qual eu acho que a gente não vai ter maiores explicações envolvendo esse lance de DCU, DCEU do Pacificador é basicamente em cima dessa explicação ou dessa justificativa que nosso amigo trouxe aqui. A galera que tá só assistindo a série não tá nem sabendo dessa questão envolvendo mudança de universo e coisa nesse sentido. Então, não é algo essencial para você entender toda a trama do Pacificador. Qual a construção mais importante envolvendo o personagem? É ele com o relacionamento dos seus coadjuvantes, a relação com o antagonista e coisa nesse sentido. Essas explicações são essenciais. Agora, se ele faz parte de um universo ou outro, isso é uma perfumaria. Isso não deve ser, na verdade, o grande atrativo para você assistir a série. Então, quem for assistir a série só pelo personagem, não precisa necessariamente saber desses elementos do DCU. Isso é necessário para quem quer ver essa grande construção de universo compartilhado. Mas, meus amigos, eu tenho dito para vocês, e vamos ver, né? A gente tem que esperar a série chegar. Mas eu sinto que a galera que está se fiando muito, né, achar que, pô, eles vão fazer uma grande explicação, vai ser o grande mote envolvendo a temporada do Pacificador, essa mudança de universo, eu sinto que podem se decepcionar e vai ser aquela coisa na hora da resenha da galera, né?
pô, eu achei que eles iam explicar, não gostei da temporada porque faltou esses elementos e coisa nesse sentido. Se a galera reclamava daquele lance do Batman não aparecer na série do Pinguim, imagine quando chegar nesse momento com essas teorias sendo criadas e o pessoal não ter ali um grande prato para se esbaldar envolvendo universo compartilhado, mudança de universo e coisa nesse sentido. Então, pegando esse comentário, na verdade você pode pensar que eles não são obrigados a explicar porque a construção do que envolve o pacificador não se tange no que envolve mudança de universo. E além do mais, eu vou ressaltar para vocês que eu não acredito que a gente tá falando ali sobre multiverso. Outra coisa que eu vi muita gente colocando no Twitter, nossa, já vão colocar multiverso no DCU, meu Deus do céu. Não acho que vá para esse caminho, meus amigos. Inclusive, eu acho que nem tinha que colocar multiverso no que o James Gunn vai fazer. Eu acho que talvez eles vão só pelo hipertempo, realidade alternativa e não multiverso, meus amigos. E tem diferença, uma coisa a gente sempre explica aqui. O multiverso fala sobre espaço, onde todos convivem no mesmo espaço, de certa maneira, né? O multiverso é isso, e você tem o hipertempo que você fala sobre, literalmente, tempo. Como inclusive o objetivo da DC Studios é criar o selo DC Elseworlds para explorar outros universos, eu não acho que eles vão tratar de multiverso, e sim vão ficar só no hipertempo. Então, em cima disso, eu acredito que eles não têm a obrigação de criar várias justificativas envolvendo universo X, Y, Z. A obrigação que eles têm é uma boa construção envolvendo protagonista, antagonista, coadjuvantes e bola pra frente. Vamos lá aqui para os recebidos, quadrinhos comprados que vieram da loja da Panini. Tava atrasado algumas comprinhas, peguei Poder Absoluto, Marco Zero, começando então essa fase aqui, ou melhor, esse evento da DC, com a reunião lá da Amanda Waller, temos o Zur e ao mesmo tempo lá a Brainiac enfrentando a Trindade aqui. Algumas pessoas me perguntaram, pô, isso aqui tem a ver com Absolute da DC, o universo absoluto futuro? Na verdade não, é assim, você vai ter um desenvolvimento aqui onde vai levar a uma certa consequência lá, mas não que necessariamente ligue envolvendo a construção do universo absoluto lá, tocado pelo Scott Snyder, etc. Então uma coisa não leva a outra, tá? Mas não que você não precisa ler isso aqui, acho que se você gosta de histórias legais de evento da DC, talvez valha a pena. Tem que dar uma olhadinha aí. Peguei mais uma edição da saga da Liga da Justiça, começando a terceira temporada aqui com a fase do James Robinson escrevendo a equipe. Eu lembro que nessa época eu não estava acompanhando a Liga da Justiça, foi um período que eu estava meio distante, assim, fortemente dos quadrinhos, estava mais só pegando o Batman mesmo. Então isso aqui eu tenho que ler para ver se vale a pena ou não, mas continuo indo atrás aqui da saga da Liga da Justiça, uma revistinha que eu curto. Outro título DC, Os Melhores do Mundo, um dos melhores títulos recentes do universo DC, com o Mark Waid explorando então a relação do Batman e do Superman. É, sem sombra de dúvida, um títulozinho bem divertido de se acompanhar mês a mês. Outro título mensal aqui, Batman, né? A sua revista principal é publicada pela editora Panini Comics. Aqui chegamos no final do que envolve as tramóias do Zur contra o Batman enfrentando então esse vilão criado pelo Chip Zdarsky. Estamos entrando na reta final aqui da fase do Zdarsky. Então aqui você tem então o final dessa saga do Zur e ao mesmo tempo a história do clone do Batman. Essa história é bacana, pessoal. Essa história eu achei bem legal. Porque é uma história simples, não tenta criar toda uma saga envolvendo um clone, né? Não é a saga do clone do Batman. É uma coisa que tem começo, meio e fim, uma única edição. Então é uma história bem legal para construir o que é o Batman. Ele, no mais, a Panini está publicando também as histórias de Batman preto e branco, as novas histórias que saíram mais recentemente. Então, para quem gosta de Batman preto e branco, tem que dar uma olhadinha na mensal também. E para fechar, chegou o encadenadozão aqui, que é Robin, o filho do Batman, publicado lá no período dos 952, bem naquela fase onde você tinha o Bate-Coelho e assim por diante. Foi uma fase diferente ali no final dos 952. Nós tínhamos antes o Patrick Gleason, que era o parceiro do Peter J. Tomasi, fazendo Batman e Robin dos 952. A revista tinha acabado, aí o Patrick Gleason vai lá em solo, né, sozinho, fazer todas as histórias do Robin. Então você tem esse título aqui do Robin explorando o Ano do Sangue, onde ele passa por vários desafios envolvendo a Liga dos Assassinos e assim por diante. Aí nós temos a primeira aparição também do Morcegão Gigante, temos um pouco da exploração também da amizade, o começo da amizade dele com o John, tem a filha do Ninguém. Então são histórias que eu achava bacana, não tão na mesma qualidade do Batman e Robin, mas obviamente que eu vou trazer resenha aqui no canal pra gente conversar de perto sobre esse encadernado. Mas tá lá, então, mais um título de luxo envolvendo o período dos 952. E essas foram as aquisições. Lembrando que na Amazon tá rolando o Esquenta Book Friday, então tô postando sempre as promoções que tem entrado envolvendo tanto Batman como outros quadrinhos que eu curto
também. E no dia 15 nós temos o começo da Book Friday realmente. Então fica a dica para você acompanhar, para ver alguns descontinhos, por isso entre nos grupos de descontos do canal, publico outras promoções também de outros sites, fica a dica para você comparecer por lá, show de bola? Essa é a maneira que você ajuda o canal também. Então se você for fazer suas compras na Amazon ou em qualquer outra loja da internet de qualquer tipo de produto, use os links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Muito obrigado, sempre lembrando, você não paga nada mais usando esses links. Marco Xavier, impressão que eu tenho é que Pacificador tá ficando na mesma vibe do Deadpool entrando no MCU. Esse foi outro comentário que apareceu no meu vídeo lá do trailer, e eu vi também outros comentários nesse sentido no Twitter, onde pessoas estavam falando, olha aí, o James Gunn tá copiando a trama do Deadpool e Wolverine, não sei o que. E na verdade, assim, eu acredito que, primeiro, é aquela coisa que eu tinha falado na outra resposta ali, né? A gente talvez não vai ver esse negócio de multiverso, meus amigos, vai ser outra construção que vai ser feita. Eu acredito que o pessoal tá pensando muito nessa comparação por causa de que no começo de Deadpool e Wolverine nós temos lá então o Wade Wilson indo conversar com o Happy Hogan para entrar nos Vingadores, e no trailer que a gente viu nós temos o Pacificador, o Chris, indo conversar com o Max Lord para quem sabe fazer parte da Gangue da Justiça, não necessariamente Liga da Justiça. É isso que a galera tá se baseando para fazer esse comparativo. Particularmente eu não vejo isso como cópia, até porque as intenções, pelo que eu vejo no filme da série, são diferentes. O filme fala muito sobre uma questão de quarta quebra-parede e ao mesmo tempo sobre a inserção do Deadpool no MCU, como o universo da Fox ia ser destruído, que tinha lá o Wolverine sendo a peça-chave desse universo e etc. Então era uma grande piada até, e esse é o objetivo envolvendo Deadpool, com o que envolve o universo da Fox e ao mesmo tempo o MCU. Em relação ao Pacificador, eu não vejo da mesma maneira, meus amigos. Eu não vejo como uma quebra da quarta parede, eu não vejo como uma questão de extinção do DCU versus DCU. Vou reforçar, não acho que isso vai ser o grande atrativo da temporada, o grande objetivo. O James Gunn não está fazendo o Pacificador 2 segunda temporada, penso eu, para explicar isso. Além do mais, tem outro ponto importante, tem que esperar nessa série pra gente fazer o comparativo. Mas eu acho que essa comparação que eu vi algumas pessoas fazendo, e até não é uma crítica em relação à pergunta ou comentário do amigo que fez, mas é que eu vi nas redes sociais muita gente já enchendo o saco. Meu Deus do céu, tô fazendo a mesma trama do Deadpool. E não é bem assim, né? Inclusive, as pessoas vão se surpreender o que era o Deadpool lá na sua época no Antigo Testamento, né? Quando era uma cópia de um certo Slade Wilson aí. Wade Wilson, Slade Wilson, não é uma simples coincidência, meus amigos. E aí, você concorda ou discorda das respostas trazidas aqui? Comente aqui embaixo, quero saber tudo de vocês. Sempre lembrando, todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso eu vou indicar 2 videozinhos pra você assistir. Já que a gente falou muito sobre Pacificador aqui, dá uma olhadinha nos meus comentários envolvendo o teaser trailer. Eu achei bem bacana esse teaser. E além do mais, também falei sobre quadrinhos recentemente no canal com Batman série animada Origins, um bom quadrinho lançado pela editora Panini Comics. Agradecendo como sempre os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a financiar esse projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo e se inscreva no canal se você é novo ou nova. Aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Esse foi ficando por aqui.